Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CRTSP, na parte de conhecimentos específicos do cargo de fiscal. Essa disciplina é extensa, mas ela gira em torno de uma ideia central. O fiscal atua dentro de um sistema público com poder de polícia e por isso precisa dominar noções de direito administrativo, rotinas administrativas e, principalmente, a legislação do sistema CFT-CRTS e as normas internas que organizam a fiscalização, o processo e a ética. Começando por noções de direito administrativo, o primeiro bloco é Estado, Governo e Administração Pública. Estado é a organização política e jurídica soberana que reúne povo, território e governo soberano. Povo é o conjunto de pessoas vinculadas ao Estado por laço jurídico-político. Território é a base espacial onde se exerce a soberania e governo é o conjunto de órgãos e agentes que conduzem as decisões políticas e a direção superior. Já a administração pública pode ser entendida em dois sentidos. No sentido subjetivo ou orgânico, é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem funções administrativas. No sentido objetivo ou material, é a atividade administrativa em si, isto é, a execução concreta de políticas, serviços e ações, de forma contínua, sob regime jurídico próprio. A administração pública tem natureza instrumental. Ela não existe para si mesma, existe para atender ao interesse público, prestar serviços, regular atividades e garantir direitos. Seus fins são sempre públicos, ainda que, na prática, essa finalidade apareça como proteção do usuário, garantia de segurança, organização do exercício profissional e preservação da confiança social. Em conselhos profissionais, como o CRTSP, isso se traduz no objetivo de fiscalizar o exercício profissional do técnico industrial, proteger a sociedade, assegurar que o exercício ocorra por profissionais habilitados e registrados e manter padrões éticos e legais na atuação. Os princípios são o alicerce que limita e orienta a atuação administrativa. Os mais cobrados são os constitucionais do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade significa que a administração só pode agir quando a lei autoriza e dentro dos limites de competência. Impessoalidade significa que não se pode favorecer ou prejudicar pessoas por razões pessoais. O critério deve ser objetivo e orientado ao interesse público. Moralidade exige probidade, boa-fé, lealdade institucional e adequação ética do ato, não apenas a forma legal. Publicidade garante transparência e controle social, com sigilo apenas quando houver previsão e necessidade legítima. Eficiência exige resultados, qualidade, rapidez e uso racional de recursos, sem confundir eficiência com atropelar regras. Eficiência no setor público sempre caminha com legalidade e devido processo. Além desses, aparecem com frequência princípios como finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público e autotutela. Finalidade é agir para o fim previsto na norma, e não para objetivos ocultos. Motivação é explicitar as razões de fato e de direito, especialmente quando uma decisão afeta direitos, impõe deveres ou aplica penalidades. Razoabilidade e proporcionalidade evitam exageros. A medida deve ser adequada, necessária e equilibrada em relação ao objetivo. Segurança jurídica protege estabilidade e previsibilidade das relações, evitando mudanças arbitrárias e respeitando limites para anular atos. Autotutela significa que a administração pode rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes, dentro de regras e limites. O segundo bloco do edital fala da organização administrativa da União e, por extensão, da lógica de organização no Estado, administração direta e indireta. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, e funcionam sem personalidade jurídica própria, como ministérios, secretarias e departamentos. A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para descentralizar atividades. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Para sua prova, isso é extremamente importante porque conselhos profissionais são, em regra, autarquias corporativas.
Isso significa que têm personalidade de direito público, exercem função típica de Estado, como fiscalização e regulação, e possuem autonomia administrativa e financeira dentro do que a lei define, sempre sujeitas a controles, como prestação de contas e controle finalístico. Em autarquias, é comum a banca cobrar que elas são criadas por lei, têm patrimônio próprio, regime jurídico predominantemente público e prerrogativas típicas, como atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade em certos casos, além de poder de polícia. E é justamente aqui que entra o papel do fiscal. Ele atua como agente da autarquia em atividade de fiscalização, produzindo atos e relatórios que podem iniciar processos administrativos, exigir regularização e, se for o caso, fundamentar a aplicação de penalidades, sempre com observância do procedimento e respeito ao contraditório. O terceiro bloco trata de agentes públicos. Agente público é toda pessoa física que exerce, ainda que temporariamente ou sem remuneração, função pública. Essa definição é ampla porque inclui servidores estatutários, empregados públicos seletistas, ocupantes de cargos em comissão, contratados temporários, agentes políticos e particulares em colaboração, dependendo do contexto. Em concursos, a banca costuma pedir a diferença entre cargo, emprego e função. Cargo público é criado por lei, com denominação própria, atribuições e remuneração, e geralmente é ocupado por servidor estatutário. Emprego público é vínculo regido pela CLT, típico de empresas estatais e algumas entidades específicas, com contrato de trabalho. Função pública pode significar atividade exercida sem estar vinculada a cargo ou emprego específico, como funções gratificadas ou atuação temporária e excepcional, conforme previsão legal. O importante é entender que o fiscal, na execução do seu trabalho, tem deveres e prerrogativas, mas também limites claros. Entre os deveres, aparecem legalidade, probidade, eficiência, urbanidade, lealdade às instituições, sigilo quando necessário, motivação e imparcialidade. Entre as prerrogativas, aparecem autoridade funcional para orientar, fiscalizar e exigir cumprimento de normas dentro de sua competência, além do dever poder de agir. Em muitos casos, o agente público não pode escolher se vai agir. Se há dever legal de fiscalizar e há indício de irregularidade, deve haver encaminhamento adequado. A prova também costuma cobrar que agente público responde por seus atos, e essa responsabilização pode ser administrativa, civil e penal, dependendo do caso. Para o fiscal, isso é direto. Agir com abuso, tratar o fiscalizado com desrespeito, fabricar prova, omitir informação ou favorecer alguém pode gerar responsabilização. O quarto bloco é um dos mais importantes para fiscal: poderes administrativos. Poder hierárquico é o poder de organizar a administração internamente, distribuir competências, dar ordens, delegar, avocar e controlar subordinados. Não existe hierarquia entre entidades diferentes, mas existe dentro da mesma estrutura organizacional. Poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções a agentes e, em certos casos, a particulares sujeitos a vínculo especial, como contratados que descumprem obrigações. Poder regulamentar é o poder de editar normas gerais para dar execução à lei, detalhando procedimentos, formulários e critérios, sem inovar contra a lei. Em conselhos, normas internas e resoluções orientam procedimentos e fiscalização dentro do espaço normativo permitido. Poder de polícia é o poder de limitar e condicionar direitos e atividades privadas em benefício do interesse público, como segurança, ordem, saúde e, no caso dos conselhos, regularidade do exercício profissional. O poder de polícia é o núcleo do trabalho do fiscal. Ele se manifesta como fiscalização, orientação, lavratura de autos, notificações, exigência de regularização e instauração de processos por infração. Esse poder tem atributos que costumam cair: discricionariedade em certos aspectos, no sentido de escolher meios e prioridades dentro da lei; coercibilidade, no sentido de impor obrigações e sujeitar o infrator a sanções previstas; e, em alguns casos, autoexecutoriedade, quando a administração pode executar diretamente a medida sem ordem judicial, desde que a lei permita e respeitados os limites. Mas aqui entra um ponto decisivo: poder de polícia não autoriza abuso. Uso e abuso do poder é tema clássico. Abuso pode ocorrer por excesso de poder, quando o agente ultrapassa a competência ou exagera na medida, e por desvio de finalidade, quando a medida é usada para fins pessoais ou diferentes do interesse público previsto.
Um fiscal não pode, por exemplo, criar exigência que a norma não prevê, nem aplicar tratamento desigual para beneficiar ou perseguir alguém. Também não pode atuar com violência, humilhação ou ameaça indevida. A atuação deve ser firme, mas técnica, respeitosa e documentada. O quinto bloco envolve serviços públicos, conceito, classificação, regulamentação e controle, além de delegação por concessão, permissão e autorização. Serviço público é atividade destinada a satisfazer necessidades coletivas, prestada diretamente pelo Estado ou por quem o represente sob regime jurídico próprio. Eles podem ser classificados por diferentes critérios, mas para concurso o essencial é entender que serviços podem ser prestados diretamente pela administração ou delegados a particulares, e que, mesmo delegando, o Estado mantém a titularidade e o dever de regular e fiscalizar. Concessão é delegação mediante contrato e licitação, por prazo determinado e regras definidas, com maior estabilidade. Permissão é delegação mais precária, também precedida de licitação, mas com regime mais flexível. Autorização é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, normalmente para situações específicas. Na prática, a banca quer que você saiba diferenciar o nível de formalidade e estabilidade de cada instrumento. O sexto bloco trata de controle e responsabilização da administração. Controle administrativo é o controle interno, feito pela própria administração sobre seus atos, incluindo autotutela, supervisão, auditoria, corregedoria, comissões e revisões. Controle judicial é o controle feito pelo judiciário quando provocado, normalmente sobre legalidade e constitucionalidade, e não sobre mérito administrativo. Controle legislativo é o controle externo, feito pelo Poder Legislativo com auxílio de tribunais de contas, analisando contas, contratos e legalidade de atos, além de fiscalizar políticas públicas. Em autarquias, é comum haver prestação de contas e controle por tribunais de contas e também por mecanismos de transparência. Para o fiscal, isso significa que o trabalho precisa ser rastreável e defensável, relatórios claros, autos bem preenchidos, fundamentação, prova documental, prazos cumpridos. Um processo mal instruído pode ser anulado, e isso compromete a efetividade da fiscalização. Responsabilidade civil do Estado é outro tema clássico. A Constituição estabelece que pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Responsabilidade objetiva significa que, em regra, não se exige prova de culpa do Estado. Exige-se conduta do agente, dano e nexo causal. O fundamento é a teoria do risco administrativo. O Estado assume o risco de sua atuação e deve reparar danos decorrentes, mas pode haver excludentes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou força maior, conforme o caso. Em alguns debates, atos omissivos podem exigir análise mais cuidadosa, mas em noções de concurso o essencial é reconhecer o modelo constitucional e suas exceções. Para o fiscal, isso reforça a importância de agir com cuidado, respeito e técnica, porque condutas abusivas ou ilegais podem gerar dano e responsabilização. Agora entramos na Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que também é cobrada no edital do fiscal. Mesmo que o fiscal não seja comprador, ele trabalha em autarquia e pode lidar com contratos, fiscalização contratual, compras de materiais, locações, serviços terceirizados e processos administrativos de contratação. A lei define licitação como procedimento para selecionar a proposta apta a gerar resultado mais vantajoso para a administração, assegurando tratamento isonômico e competição, promovendo desenvolvimento nacional sustentável e evitando favorecimento. As finalidades e princípios são cobrados. Além dos princípios constitucionais, a lei destaca princípios como planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica e competitividade. Planejamento é especialmente enfatizado. A contratação começa antes do edital, com estudo da necessidade, definição do objeto, pesquisa de mercado e estimativa de custo. A segregação de funções busca evitar que a mesma pessoa concentre etapas críticas que poderiam facilitar fraude, como demandar, especificar, julgar, fiscalizar e atestar pagamentos sem controles.
O objeto da licitação pode ser aquisição de bens, contratação de serviços, obras e serviços de engenharia, locações e concessões de uso, conforme a lei. Modalidades principais, pela lógica da 14.133, incluem concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão é usado principalmente para bens e serviços comuns, com disputa por lances. Concorrência é mais ampla e pode ser usada em diversos casos, inclusive obras, conforme critérios. Concurso é para seleção de trabalho técnico, científico ou artístico. Leilão é para alienação de bens. Diálogo competitivo é para contratações complexas que exigem discussão prévia de soluções com interessados qualificados antes das propostas finais. O procedimento e as fases são um ponto típico de prova. A contratação tem fase preparatória, em que se monta a demanda, o termo de referência ou projeto básico, critérios de julgamento, estimativa de preço, análise de riscos e decisão de contratar. Depois vem divulgação do edital, apresentação de propostas e lances quando cabível, julgamento, habilitação, fase recursal e, por fim, homologação e adjudicação conforme o caso. A lei permite inversão de fases em certas modalidades, e a banca pode testar a lógica de que habilitação e julgamento podem ser organizados de forma a dar mais eficiência ao processo, sempre respeitando legalidade e transparência. Dispensa e inexigibilidade são contratação direta e caem muito. Dispensa ocorre quando a licitação seria possível, mas a lei permite não licitar em hipóteses específicas, como situações de emergência e calamidade, pequenos valores dentro de limites legais ou outras situações previstas. Inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável, como fornecedor exclusivo ou contratação de profissional de notória especialização para serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, quando atendidos os requisitos legais. Em ambos os casos, a contratação direta exige processo formal, justificativa, demonstração de vantajosidade, pesquisa de preço e motivação. A banca também cobra vedação, situações em que a contratação direta não é permitida e em que a licitação não pode ser simulada ou manipulada. Revogação, invalidação e desistência também aparecem. Revogação ocorre por razões de conveniência e oportunidade, ou seja, mérito administrativo. A licitação é válida, mas deixou de ser conveniente. Invalidação ou anulação ocorre por ilegalidade. Ato inválido deve ser desfeito. Desistência, no contexto de licitação, pode aparecer como retirada do procedimento ou desistência do licitante em certas condições, mas sempre sob regras do edital e do processo. O controle pode ser interno, por auditoria e assessoria jurídica, e externo, por tribunais de contas e, quando necessário, judiciário. Na prática, a lei reforça que a contratação precisa ser rastreável e defendida em documentos e decisões motivadas. Agora, além de direito administrativo, o edital do fiscal inclui um bloco grande de noções de funções administrativas, organização e trabalho em equipe. Isso é importante porque fiscalização não é só ir a campo. Ela depende de planejamento, rotinas, relatórios, prazos, protocolo, comunicação e organização interna. Planejamento, organização, direção e controle voltam aqui de forma aplicada. Planejamento na fiscalização significa definir prioridades, áreas de risco, metas de visitas, cronogramas, critérios de seleção e indicadores. Organização significa distribuir equipes, padronizar formulários, definir rotas, garantir equipamentos, veículos, sistemas e suporte administrativo. Direção significa coordenar, orientar, tomar decisões em campo, lidar com conflitos e garantir postura institucional. Controle significa acompanhar resultados, conferir qualidade dos relatórios, verificar prazos, revisar autos e aprimorar procedimentos quando há falhas ou retrabalho. Noções de administração financeira, de pessoas e de materiais entram porque o fiscal é parte de uma organização e suas atividades têm custo e exigem recursos. Administração financeira significa, em noções, cuidar de despesas com deslocamento, diárias, reembolsos, manutenção de equipamentos, contratos de apoio e gestão de recursos públicos com responsabilidade e comprovação. Administração de pessoas envolve relacionamento, treinamento, conduta, ética e desempenho.
A administração de materiais envolve controle de equipamentos de fiscalização, instrumentos, EPIs quando necessários, dispositivos eletrônicos, crachás, documentos e também materiais de escritório. A gestão correta evita a falta de recursos em campo e evita desperdício. Procedimentos administrativos e manuais administrativos são fundamentais para garantir que a fiscalização seja uniforme e defensável. O que protege o fiscal e protege o conselho é procedimento claro e padronizado, como registrar uma ocorrência, como notificar, como coletar evidências, como orientar, como instaurar processo, quais prazos observar, como encaminhar para julgamento. Um manual bem feito reduz divergência entre fiscais, reduz risco de nulidade por falha formal e melhora a transparência com o fiscalizado. Noções de organização e métodos entram justamente para racionalizar trabalho, mapear processos, reduzir etapas desnecessárias, padronizar documentos e integrar sistemas. No bloco de organização, é cobrado conceito e tipos de estrutura organizacional, relações humanas, desempenho profissional, cidadania, relações públicas, comunicação, redação oficial, protocolo e expedição de correspondência. Estrutura organizacional define como o CRTSP se organiza para cumprir sua missão. Em geral, conselhos regionais têm presidência, diretoria, plenário e comissões, além de áreas administrativas e técnicas, e a fiscalização se articula com setores de registro, jurídico e atendimento. O fiscal precisa saber atuar integrado. Uma fiscalização eficaz depende de dados de cadastro, de registro, de documentação e de análise técnica, e depois gera um processo que precisa tramitar com protocolo e julgamento. Relações humanas e desempenho profissional são cobrados porque fiscalização envolve contato com pessoas e potencial de conflito. O fiscal representa o órgão, e por isso postura, clareza e urbanidade são indispensáveis. Desempenho profissional se mede por cumprimento de prazos, qualidade do relatório, consistência da prova, clareza de escrita, capacidade de orientação e postura ética. Desenvolvimento de equipes envolve cooperação, troca de informação e padronização de entendimento. Em fiscalização, é comum haver situações de pressão, tentativa de intimidação ou conflito com fiscalizado. A postura correta é técnica, calma, respeitosa e firme, evitando discussões improdutivas, garantindo o registro do ocorrido e, quando necessário, acionando apoio institucional e seguindo protocolos de segurança. Noções de cidadania e relações públicas, no contexto do fiscal, significam reconhecer que a fiscalização tem função social. O cidadão espera que o conselho proteja a sociedade contra exercício irregular, assegure responsabilidade técnica e valorize quem trabalha corretamente. Relações públicas aqui não é marketing, é qualidade do relacionamento institucional. Orientar de forma clara, manter canais de comunicação, responder de maneira adequada e agir com transparência e coerência. O fiscal deve compreender que sua atuação afeta a imagem do CRTSP e, por extensão, a confiança no sistema. Comunicação é ferramenta de trabalho. Em campo, comunicação clara evita ruído e conflito. Internamente, comunicação documentada garante rastreabilidade. O que foi observado, quem foi contatado, qual foi a orientação, quais documentos foram apresentados, quais prazos foram concedidos, qual foi o encaminhamento. Redação oficial entra com força porque relatórios, autos, notificações e despachos precisam de linguagem clara, objetiva e impessoal, sem juízo de valor desnecessário. Você descreve fatos, não impressões. Um relatório fraco costuma ter adjetivos e pouca prova. Um relatório forte tem descrição precisa, data, local, identificação, documentos, fotos quando aplicável, referências normativas e conclusão fundamentada. A banca gosta de cobrar que documento oficial deve evitar gírias, ironias e subjetividade, e deve ser escrito de forma que outra pessoa compreenda e possa decidir. Protocolo é outra parte crítica. Recepção, classificação, registro e distribuição de documentos garantem que nada se perca e que prazos sejam controlados. Em processos de fiscalização, é essencial saber quando um documento se torna peça de processo, como é juntado, como se registra a entrada e saída e como se controla a tramitação. Expedição de correspondência também precisa de registro e encaminhamento correto, principalmente quando envolve notificação, intimação e comunicação de decisões. Um erro de envio pode gerar nulidade por falta de ciência,
e isso pode derrubar uma penalidade. Por isso, o fiscal e a equipe administrativa precisam respeitar rigor documental. Trabalho em equipe fecha esse bloco com aspectos de personalidade e relacionamento, eficácia interpessoal, servidor e opinião pública, fatores positivos do relacionamento, comportamento receptivo e defensivo, empatia e compreensão mútua. Em fiscalização, a equipe precisa confiar uma na outra, padronizar critérios e reduzir interpretações pessoais. Comportamento receptivo é ouvir, entender e buscar solução. Comportamento defensivo é reagir com resistência, justificar tudo e gerar conflito interno. Empatia é entender o contexto do colega e do fiscalizado sem abrir mão da norma. Compreensão mútua não significa concordar com irregularidade. Significa saber comunicar, orientar e aplicar procedimento com profissionalismo. Agora entramos na parte decisiva e altamente específica. Legislação do sistema CFT-CRTS e normas internas do CRTSP. O edital traz a Lei nº 5.524/1968, o Decreto nº 90.922/1985, o Decreto nº 4.560/2002 e a Lei nº 13.639/2018. O fiscal precisa ter essa base porque fiscalizar é aplicar essas normas no mundo real. A Lei nº 5.524/1968 trata do exercício da profissão de técnico industrial, estabelecendo o marco legal da atividade, o reconhecimento profissional e a exigência de que o exercício siga requisitos de habilitação e normas específicas. O Decreto nº 90.922/1985 regulamenta essa lei, detalhando atribuições e condições do exercício profissional, e é usado como referência para delimitar atuação, responsabilidades e atividades compatíveis com formação técnica. O Decreto nº 4.560/2002 altera e atualiza pontos do decreto regulamentador, de modo que o conjunto aplicável é lei mais decreto com alterações. Na prática, o fiscal precisa entender que o exercício profissional tem limites de atribuição e que a atuação fora desses limites pode caracterizar irregularidade, dependendo do caso, e precisa ser tratada com orientação e procedimento conforme norma. A Lei nº 13.639/2018 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, organizando o sistema e definindo competências. O ponto-chave para o concurso é: o CFT e o CRTS são autarquias, com poder de polícia para fiscalizar o exercício profissional, manter registros, normatizar aspectos do sistema dentro de competência, apurar infrações e aplicar sanções administrativas, além de arrecadar anuidades e gerir recursos para cumprir a finalidade pública. Para o fiscal, essa lei fundamenta a própria atividade. A fiscalização não é opinião, é competência legal. Também organiza a relação entre Conselho Federal e Conselhos Regionais. O federal tem papel normativo e de coordenação, enquanto o regional executa fiscalização e registro no seu território. Além disso, o edital cita o regimento interno do CRTSP e resoluções do CFT-CRTS, especificamente as número 206 de 2022, 207, 2022, 208, 2022 e 288, 2025. O regimento interno é a norma que organiza o funcionamento do CRTSP, sua estrutura deliberativa e executiva, competências de órgãos internos, regras de sessões, tramitação de matérias, funcionamento de comissões e rotinas internas. Para o fiscal, isso é relevante porque define quem julga, como se decide, como se estruturam áreas e como se integram fiscalização, jurídico e plenário. Mesmo que a prova peça noções, você precisa entender a lógica. O fiscal produz a instrução e o registro do fato. A decisão e julgamento seguem a estrutura interna e os ritos definidos. A Resolução nº 206 de 2022 trata do Código de Ética Profissional do Técnico Industrial. Para a fiscalização, ética profissional é parte do que se protege. Isso inclui deveres como atuar com competência, honestidade, responsabilidade e respeito à sociedade, não facilitar exercício ilegal, não fraudar documentos, não assumir responsabilidade por atividade que não executou, não assinar por terceiros, não atuar fora das atribuições, não prejudicar deliberadamente colegas e não colocar em risco a segurança. O fiscal, ao identificar indícios de conduta antiética, precisa registrar e encaminhar conforme o procedimento, porque o Conselho tem dever institucional de preservar a integridade do exercício profissional.
A Resolução número 207 de 2022 trata do Código de Processo Ético Profissional do Técnico Industrial, ou seja, o rito de apuração e julgamento ético. Processo ético exige devido processo, contraditório e ampla defesa. Isso significa que não basta achar que houve infração. É preciso formalizar, notificar, permitir defesa, instruir com provas, produzir relatório e submeter ao órgão competente para julgamento, com possibilidade de recurso, conforme regras. Para o fiscal, isso se conecta diretamente ao modo de coletar evidência e de escrever. Se a instrução é fraca, o processo pode ser arquivado ou anulado por falta de prova ou falha procedimental. Por isso, processo ético exige cuidado e técnica. A Resolução número 208 de 2022 estabelece o Código de Conduta Ética dos Diretores e Conselheiros do Sistema CFT-CRTS. Essa norma reforça a integridade e imparcialidade de quem decide. Para o fiscal, isso é importante porque a fiscalização precisa confiar que decisões são tomadas com imparcialidade, sem conflitos de interesses e com transparência. A banca pode cobrar noções como conflito de interesses, impedimento e dever de conduta proba, porque isso se conecta à moralidade administrativa e à legitimidade do Conselho. Chegamos então à Resolução número 288 de 2025, que é extremamente relevante para o cargo de fiscal porque trata diretamente da fiscalização do exercício profissional do técnico industrial, dos procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração e da aplicação de penalidades. Em termos práticos, essa norma organiza o caminho da fiscalização. Primeiro ocorre a ação fiscal, que pode ser planejada, por rotina, por demanda, por denúncia ou por análise de risco. Nessa ação, o fiscal verifica elementos como habilitação, registro, regularidade do exercício, documentação e compatibilidade de atuação com atribuições. Quando identifica irregularidade, a norma orienta a formalização por meio de instrumentos próprios, que podem envolver auto, relatório, notificação e outros registros, sempre com identificação do fato, do local, das pessoas envolvidas e das provas coletadas. Depois, isso se converte em processo administrativo de infração, com instrução, manifestação do interessado, defesa, análise técnica e julgamento. A decisão, quando aplicável, impõe penalidades previstas, sempre com motivação, proporcionalidade e possibilidade de recurso, conforme regras do sistema. O que a banca quer que você entenda aqui é o seguinte: fiscalização não é um ato isolado, é um sistema com começo, meio e fim. O começo é a constatação e o registro formal do fato. O meio é a instrução, com prova e contraditório. O fim é o julgamento e a decisão, com penalidade quando cabível e com possibilidade de recurso. Se você pula etapas, você cria nulidade. Se você exagera, você cria abuso. Se você é omisso, você fragiliza a proteção social. O fiscal precisa equilibrar firmeza e técnica, e precisa conhecer o procedimento para que a atuação do CRTSP seja efetiva e legítima. Agora, para amarrar tudo com uma visão de prova e de prática, o fiscal do CRTSP atua como agente público de uma autarquia e exerce poder de polícia. Isso exige compreensão de princípios, limites de competência, motivação, devido processo e respeito ao cidadão e ao profissional. Exige também capacidade administrativa, planejar fiscalizações, registrar corretamente, tramitar documentos, comunicar com clareza, trabalhar em equipe e produzir relatórios objetivos. E exige domínio da legislação específica do sistema, porque o que diferencia esse cargo de um fiscal genérico é justamente o campo regulado, o exercício profissional do técnico industrial, suas atribuições, seu registro, sua ética e os procedimentos de fiscalização e processo definidos pelo sistema CFT-CRTS e pelo CRTSP. Se você estudar esse conteúdo sempre conectando conceito e aplicação, você ganha muita vantagem. Quando a prova perguntar poder de polícia, você vai pensar imediatamente em fiscalização e em procedimento. Quando perguntar abuso de poder, você vai lembrar de excesso e desvio de finalidade e vai saber como isso pode acontecer em uma fiscalização mal conduzida. Quando perguntar processo e controle, você vai lembrar que tudo precisa estar documentado e motivado para resistir a recurso e controle externo. Quando perguntar licitação, você vai entender que a autarquia contrata para funcionar e precisa seguir 14.133 com planejamento, transparência e controle.
E quando perguntar legislação do sistema, você vai entender por que o CRTSP existe e como ele opera na prática. Essa visão integrada é o que faz você acertar não só por memória, mas por raciocínio, que é exatamente o que as bancas esperam de um fiscal.